aluno redator, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Bianor Neto, estou aqui para mais uma aula. Dessa vez é sobre linguagem verbal, não verbal e mista. Fica aqui com a gente, aproveita, se inscreve no canal e acompanhe essa aula super bacana. Antes da gente falar sobre linguagem verbal, não verbal e mista, é importante a gente lembrar sobre o conceito de linguagem. Linguagem, galerinha, é toda forma de expressão, tá? Você vai transmitir uma ideia, toda manifestação que possa transmitir alguma ideia, seja corporal, seja verbal, seja por imagem, seja visual, seja de som, seja de qualquer tipo de manifestação, dança, esporte, é tipo de linguagem. Ou seja, é um conjunto, a linguagem é um conjunto de significados, né, que quando estão juntas, quando elas se entrelaçam, elas transmitem uma ideia ao meu interlocutor com uma determinada finalidade. Tudo bem? Agora sim podemos comentar um pouco sobre a questão da linguagem verbal, não verbal e mista. A primeira manifestação é a linguagem verbal, galera, e essa que a gente está tendo aqui. Claro que, eu vou dar um exemplo clássico, tá? Eu estou na sala de aula, devo explicar um determinado assunto, vozes verbais, por exemplo, e coloco todas as informações possíveis no quadro. Então, o fato do quadro estar cheio de palavras já é uma manifestação, é a escrita. E eu estou dialogando com os meus alunos, eu estou explicando o conteúdo para eles, também é uma outra manifestação verbal, que é de forma oral. Juntas, elas formam esse conjunto de significados dentro da linguagem verbal. Já a linguagem não verbal, ela tem como um recurso o visual, né? A imagem, pode ser o som, o corpo. Por exemplo, a linguagem de sinais, que é a Libras, ela é um tipo de linguagem não verbal, porque ela vai trabalhar com os sinais, não é? Os gestos, né? A língua de sinais, diferente da língua oral, ela não tem uma ordem sintática, né? A única representação dela é o visual, né? Através dos gestos, eles conseguem ter uma comunicação. Um outro exemplo é a questão da fotografia, né? A linguagem fotográfica, né? Uma imagem fala muito, galerinha. Tem uma história por ela, o ambiente também pode mostrar, no caso, o cenário, né? E, dependendo da imagem que pode estar na sua prova ou qualquer imagem que você observe em algum lugar, você pode ter um contexto ali que essa imagem foi desenhada, né, o contexto histórico dela, ou seja, a linguagem fotográfica, ela induz o interlocutor a uma reflexão. Então, também é um tipo de linguagem não verbal. A linguagem corporal também é um tipo de linguagem não verbal, galerinha. A questão dos gestos, nossas posturas, nossos olhares, também é uma forma de comunicação, galera, uma forma de comunicação interativa com o nosso interlocutor. A dança, o esporte, os nossos comportamentos são exemplos de linguagem corporal que estão presentes no nosso cotidiano e eles representam a nossa identidade. Como assim, professor? Galerinha, em algumas situações, mesmo não fazendo uso da língua verbalizada, o nosso corpo pode transmitir descontentamento, pode transmitir alegria, pode transmitir tristeza e tudo mais. Na verdade, galerinha, a linguagem corporal, ela tem um potencial de ser mais verdadeiro do que a língua oral. Sabia disso? Por exemplo, quando falamos algo e o nosso corpo demonstra o contrário, rapaz, os nossos gestos, as nossas expressões faciais dizem muita coisa, galerinha. Pode ter certeza que sim, porque elas são fiéis aos nossos pensamentos. Então é importante sim estudar a linguagem corporal para sair um pouco, né, dessa coisa de só semáforo, só música, só história em quadrinho, essas coisinhas aí. Agora sim eu cheguei no ponto mais importante, que é a linguagem mista, tá? Alguns autores colocam outra nomenclatura, que é a linguagem híbrida, mas é a mesma coisa, galerinha, não se preocupe com isso, tá? Quando você verificar lá na prova do Enem linguagem híbrida, é a mesma coisa, linguagem mista. E o que seria, professor, essa linguagem mista? A linguagem mista é a junção da linguagem verbal e a não verbal. Então, só aí você já observa que a prova do Enem é carregadíssima de linguagem mista, porque tem texto, tem imagem com texto, tem tirinha, tem gráfico, tem uma penca de coisa, uma penca de questões para você trabalhar, você observar, na verdade, a linguagem mista, seja em qualquer disciplina, tudo bem? Então a linguagem mista, ela pode ser representada através dos quadrinhos,
do anúncio publicitário e do texto mais imagens. Vamos por parte, tá? A questão dos quadrinhos, ela pode ser representada através dos cartoons, das charges e das tirinhas cômicas, tá? Vou explicar cada um deles. Primeiro, a tirinha cômica. A tirinha cômica, ela já tem um teor mais humorístico, né? Ela vai criticar algo de uma forma irônica, tá? Quando você se deparar com uma questão como essa, né, que tenha uma tirinha cômica, você vai ter que analisá-la com calma, né? Ou seja, ela é pura interpretação, tudo bem? Já a charge, ela vem nos noticiários e ela está relacionada a algum assunto que está na atualidade, ou seja, algum assunto que está acontecendo no momento, tudo bem? E o cartoon também é um tipo de quadrinho que vai estar relacionado a um assunto, mas não necessariamente pode estar relacionado ao nosso cotidiano, pode estar relacionado a um tema, né, muito polêmico, mas não precisa estar na nossa atualidade. Então a linguagem dos quadrinhos, né, que é o cartoon, a charge e a tirinha, ela tá lá na prova do Enem em massa, tá? E ela é pura interpretativa, tá? Não se preocupe que as questões com tirinha, com cartoon, com charge, que é de pura interpretação, puramente interpretação, de análise, elas estarão presentes com temáticas diversas. Tudo bem? Já a questão do anúncio publicitário, a gente tem que focar em duas situações. O anúncio publicitário como venda, né, e o anúncio publicitário como informação. Como isso, professor? Porque existem alguns anúncios, né, publicitários que vai te convencer a comprar alguma coisa. Tudo bem? Esses são os anúncios comerciais. Existem aqueles anúncios que é a campanha, né, de alerta, né, que serve para informar a população. Tudo bem? Então é muito bom você observar essa diferença na tua questão quando aparecer lá no Enem, tá? Observar qual a finalidade do anúncio que está aparecendo lá, olhar as imagens. Tudo que aparece numa imagem publicitária é de suma importância para a interpretação deste anúncio e para a sua futura resposta que você vai marcar lá. Tudo é muito importante, analise tudo com muito cuidado e observe se esse anúncio é um anúncio comercial, que tem a finalidade de convencer o leitor a comprar alguma coisa, ou é um anúncio, né, informativo, como campanha, aquela coisa de contra, campanha de vacinação. E por último, a questão do texto mais imagem. O que é isso, professor? Porque existem algumas questões do Enem, né, que vem texto 1, texto 2 e tá lá uma complementando a outra. Texto 1 é um texto verbal e o 2 é uma imagem. Então, uma complementando a outra. Tá? Isso é muito importante para você analisar esse tipo de questão, porque você tem que observar se os textos estão trabalhando em conjunto ou se eles estão com temas opostos. Tudo isso vai servir para a sua interpretação. Então, ou seja, o caráter desse tipo de questão, ou seja, texto mais imagem, é de caráter interpretativo. Assim como a questão dos quadrinhos, né? Também é de caráter interpretativo. Tudo bem, galerinha? Eu acho que agora ficou um pouco mais claro, né, com relação à diferença entre a linguagem verbal, não verbal e mista. É só pensar. Linguagem verbal, palavra. Linguagem não verbal, visual, sonoro, corporal. E linguagem mista é os dois. Tudo bem? E aí, gostaram, galerinha, da aula de hoje? Então, aproveita, se inscreve no canal, compartilha as nossas redes sociais, curta aqui o vídeo e também visite o nosso canal. Visite outros vídeos aqui que tenho certeza que tem assuntos importantíssimos que vai te ajudar a passar em qualquer vestibular do Brasil. Tudo bem? Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.